Por isso. O advogado aqui não tem culpa, está preso, coitado. Em um segundo momento, se você me permite, Claro. numa segunda hipótese, havendo entendimento, que é um entendimento que até já foi sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, de que há prescrição na execução, aí provavelmente, realmente o seu crédito, se é que havia, terá caducado. Você realmente terá prescrito, que é a expressão correta. Você realmente tem de ir à vara e verificar isso. Saber se a empresa existe também. Se a empresa existe. 26 anos depois, Sim, né? exato. É muito tempo. Mas hoje está muito fácil isso na Justiça do Trabalho, né? Porque a informatização veio para valer, né? Eu estava com um desembargador aqui num dos nossos programas desse período, e ele disse que futuramente futuramente é a curto prazo, 1, 2 anos, você vai poder advogar distante aqui das varas, né? Já é uma realidade. Já ocorre isso. Já, né? Aqui em São Paulo. Aqui Sim. em São Paulo. Ou é nacionalmente isso? Visão nacional? Na verdade, o sistema é nacional. Sistema nacional. Porque algumas regiões implementam mais rapidamente que outras. Mas eu já recebo petições digitalizadas. Hoje em dia nós trabalhamos muito também no país inteiro, então hoje em dia existe o peticionamento eletrônico, que no TRT chama-se do EDOC. Né? E a petição, junto com os documentos que são considerados como originais, são enviados via Mas a audiência ainda não. Via e-mail. A audiência, há um projeto, já está, por exemplo, na 9ª região, Paraná, em Curitiba já tem. Você tem a filmagem da audiência, o juiz e o seu secretário apenas comandam a sistemática, ou seja, essa é a única diferença para hoje. Qual é o tema? Horas extraordinárias. Então seleciona-se lá e aí grava-se aquela passagem sobre horas extraordinárias. Aí os advogados fazem as reperguntas sobre horas extraordinárias. Aí termina e passa para outro tema. É fantástico. Estou esperando ansiosamente que chegue por aqui. Que coisa. Então, basicamente, não vamos mais... A justiça trabalhista é uma justiça inovadora, né? Inovadora. Ela tem os aspectos positivos e negativos, Sim. Né? Mas eu acredito que é mais positivo. O dado humanista da coisa. Os doutores vão concordar comigo. Não se pode ter, né, o famoso ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Nós, infelizmente, temos na Justiça do Trabalho muitos problemas com, por exemplo, secretários de audiência que desenvolvem tendinites, tendinocinovites, doenças pelos esforços repetitivos. Essa é uma maneira de evitar esse tipo de problema com os nossos servidores. Contra a União. Contra a União? Se quiserem, entram mesmo? podem. Mas entram, né? Eu não conheço, mas podem entrar. Meu Deus, eu estava dizendo, tem algumas varas que a gente encontra aí aqui na 15ª região, que tem isso, não tem acesso nem não tem elevador, não tem, né? Tem coisas assim que a gente ainda vai colocar em dia, mas a tecnologia já está chegando Questão lá, de estrutura, né? Era o caso da minha vara. Hoje já tem elevador para portadores de necessidades. Trabalho do menor, vamos voltar ao nosso tema e vamos ver com relação horas extras. O menor tem direito a fazer hora extra na empresa, doutor? O menor, você diz de 16... O aprendiz aqui, vamos colocar o aprendiz. O aprendiz, na verdade, ele já faz um período menor, né? Já, então não pode fazer hora extra. Teoricamente não. Em princípio, não. Em princípio, não. Mas se fizer, terá direito de receber. Terá direito a receber. Plano de saúde, o menor tem direito? Também. Dentre as outras garantias... Plano de saúde ele tem Na verdade, todos os direitos que um trabalhador normal tem, o aprendiz tem vai ter, mas às vezes o empresário fala assim, não precisa. Inclusive, previdenciários também, direitos previdenciários também. Ele pode contar como tempo de serviço? Pode contar. Com toda certeza. Aliás, há um caso rumoroso de uma hipótese de trabalho infantil ilícito, até de uma colega nossa, que hoje está em Ribeirão Preto, em que a empresa, então, explorava o trabalho desse menor, se não me engano, tinha 12 ou 13 anos, absolutamente ilícito, e, portanto, ele não tinha nem a carteira de trabalho e previdência social. Aí surgiu essa questão, mas, muito bem, ele trabalhou, essa é a grande questão do trabalho ilícito, aliás, do trabalho proibido, que é a expressão mais correta, no direito do trabalho. Muito bem, não poderia haver, mas houve. Agora, o que você não pode dizer é o seguinte, bom, como o trabalho é proibido, não lhe pago nada. É isso que não pode haver. Então, por ordem dessa juíza, excepcionalmente, o órgão local do Ministério do Trabalho emitiu a carteira de trabalho para uma criança de 12 anos e foi anotado o período. Afinal, ele trabalhou, teria de ter o tempo para efeitos previdenciários. E foi feito. Uma ação rumorosa. É verdade. Com a ressalva que, nesse caso, ele tem que estar sempre representado pelo seu pai ou mãe, né, pelo seu representante legal, vamos dizer assim, né? Sem dúvida. E o doutor lembrou bem aí no intervalo, contra o menor de 18 anos não corre a prescrição.
Não corre prescrição. Não corre prescrição. Isso é um dado importante que o empresário tem que saber. Hoje é de 2 anos a prescrição para se demandar. 2 anos, os últimos 5 anos. Exato. Pedindo os últimos 5 trabalhados. Né? 5 trabalhados. No caso do menor não há prescrição, ele pode pedir a qualquer momento. Qualquer momento. Mas mesmo... Ultrapasse os 2 anos, ele pode pedir. Mas aí que está, enquanto menor. Enquanto menor. Completos os 18 anos, aí começa a correr prescrição normal. Mas não daquele período. Daquele período, inclusive. Mas até os 18 anos ele reclama a qualquer tempo. Trabalhou com 12, vai reclamar com 18, ele ainda pode reclamar. Ele pode reclamar. É interessante. É uma lei protetiva sempre mesmo, devidamente para nós não termos aí os abusos com relação ao menor. É uma ressalva importante que tem que ser feito, a sociedade, em geral, se conscientizar que o trabalho infantil ele deve ser combatido, intolerável, né? E para isso tem que denunciar, tem que haver denúncia. Existe algum meio para essa denúncia, algum telefone? A Justiça do Trabalho mantém algum site para isso? A Justiça do Trabalho, infelizmente, não. O Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, sim. Seria, eu diria, o primeiro lugar a que deve se dirigir o cidadão. Ministério Público do Trabalho. Que tenha conhecimento disso. Nós temos as associações de juízes. Nós aqui da Matra 15, Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, temos essa preocupação. Se eventualmente chegar essa informação até a Matra 15, será encaminhada. Mas as associações de juízes ainda não estão bem aparelhadas para isso. O Ministério Público do Trabalho, sim. Tá bem. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Você pode participar durante a semana pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo21.org.br. Eu faço um break e a gente volta já já. Muito bem, de volta para você com Cidadania no Ar. Aqui seu direito é nosso tema toda semana. E você pode e deve participar pelo e-mail cidadanianoar@tvseculo21.org.br. Nós estamos falando sobre o trabalho do menor. E eu quero saber quais são as penalizações. Nós já discutimos aqui em blocos anteriores sobre a multa que a empresa deverá pagar caso contrate uma criança que não possa ser, que não se enquadre dentro daquele perfil aprendiz, né? E o menor cuja a legislação protege. Então, o senhor mesmo disse, Excelência, da multa que a empresa deverá pagar. Quais são as sanções da empresa? Porque uma multa só, às vezes, nem compensa aliás, compensa para a empresa pagar aquela multa, encerra o assunto. Quais são as penalidades que o empresário vai sofrer caso ele esteja irregular nas contratações de menores? Há um rosário de hipóteses, né? Eu vou me cingir às mais óbvias. Primeiro, como eu disse, a penalidade administrativa. O artigo 434 da CLT prevê essa multa. Então, o auditor fiscal do trabalho vai lá, detectando o trabalho infantil ou infanto-juvenil ilícito, vai multar, vai autuar e vai multar. O próprio auditor, não é nem ação ainda, isso nem chegou... Não, isso vai chegar na Justiça do Trabalho se o empregador, se o empresário resolver discutir a multa judicialmente. Daí aí já chega a vira justiça. processo. Aí vira um processo judicial. Mas antes disso já foi autuado e multado. Mas quer dizer, se ele também foi autuado, multado e pagou, não vira processo. Às vezes ele discute, por exemplo, questão que aliás, não deveria discutir, mas questão de boa-fé, mas eu não sabia, ele me enganou. Normalmente a fiscalização do trabalho ela atua numa perspectiva mais objetiva, cumpriu ou não a lei. E, eventualmente, esse argumento é aceito. É aceito? Eventualmente. Numa primeira vez? Eventualmente. No âmbito administrativo, normalmente não. No âmbito judicial, eventualmente. Qual é a multa? Tem uma... Então, o valor que a CLT prevê é em torno de 30 valores de referência regionais, né? E isso pode ser acumulado, não poderia ultrapassar 150 vezes o valor. Estimar isso hoje seria um pouco difícil, porque isso depois passou para o FIR, etc., sim, mas é um valor razoável. É alto? É um valor razoável. É mais de R$1.000? Com certeza. R$5.000, por aí? Aí não saberia dizer. Mas é uma faixa... Mas na